Olá meus amigos, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje falaremos de forma objetiva acerca de um instituto jurídico que provavelmente poderá ser muito utilizado daqui para frente em face da proliferação do Covid-19. O princípio de que falo é o da teoria da imprevisão, que está previsto no artigo 478 a 480 do Código Civil. Meu nome é Peterson Rovai e sou advogado. Meus caros, antes de falarmos sobre o Instituto da Imprevisão dos Contratos, que é a exceção, é necessário que falemos da regra principal, que é o cumprimento obrigatório do contrato. O direito contratual é o ramo jurídico mais utilizado entre as pessoas. Todos, sem exceção, de alguma forma, celebra, às vezes até diariamente, um contrato. Não importa quem você seja na sociedade, um simples cidadão ou um grande empresário, você celebra um contrato, seja ele escrito, seja ele verbal. Quando vamos no supermercado e fazemos a nossa compra, estamos celebrando um contrato de venda e compra com aquele estabelecimento comercial. Quando pegamos um táxi ou um Uber, estamos celebrando um contrato com aquele motorista, aquele funcionário. O contrato faz parte da nossa vida e do ramo jurídico. E para que os contratos funcionem, para que a vida em sociedade possa ter a sua fluência, a necessária continuidade, os contratos devem ser cumpridos. Desta forma, a regra no direito contratual é um termo em latim que diz pacta sunt servanda, ou seja, o pacto, o contrato, aquilo que foi combinado deve ser cumprido. Desta forma, meus amigos, a regra no direito contratual é o que foi pactuado deve ser cumprido. Se você comprou um veículo perante uma revendedora e você assumiu em pagar prestações, você deve pagar as prestações. Se você alugou um imóvel como locatário, você deve pagar os seus aluguéis. Se você contratou um pedreiro para reformar a sua casa, você deve pagar o serviço do pedreiro. O contrato deve ser cumprido por ambas as partes. Da mesma forma, a revendedora deve lhe entregar o veículo, o motorista deve te conduzir ao seu destino e o pedreiro deve fazer a obra que foi contratado com ele. No entanto, meus amigos, em face de situações extraordinárias, como a que estamos vivendo agora com o Covid-19, o legislador, sabendo que situações imprevisíveis poderiam ocorrer, criou no Código Civil, no artigo 478 a 480, a chamada teoria da imprevisão. E como o próprio nome diz, são situações que eram imprevistas, algo que nós não imaginávamos que poderia acontecer. O Covid-19 está aí. Nós não sabemos ainda como ele se portará. Deus queira que esse vírus possa ser contido e essa situação possa ser resolvida da melhor forma possível. Mas se isso não ocorrer, se a pandemia se proliferar, viveremos um estado imprevisível de grande crise, onde muitas empresas fecharão as portas, muitos funcionários perderão seus empregos, tudo em face da pandemia. Era algo imprevisto, era algo que até dias atrás não imaginávamos e não contávamos. Isto é a teoria da imprevisão. Então, daqui para frente, se você for afetado diretamente por algum efeito resultante da pandemia, você que era empresário, fechou a sua empresa, ou foi obrigado a fechar a sua empresa, se você que era funcionário, perdeu o seu emprego, diante dessa crise, o seu contrato ele pode ser revisto.
E isso vai ser feito de forma automática? Não. Você, contratante, deve buscar o seu direito. Inicialmente, procure a outra parte do contrato, negocie a imprevisão, renegocie a dívida. Se não for possível realizar essa negociação, essa revisão contratual com a própria parte, você deverá necessariamente buscar a via judicial, o poder judiciário. A teoria da imprevisão não significa que você pode simplesmente deixar de cumprir o seu contrato, simplesmente deixar de pagar a sua dívida. É algo que você tem que renegociar, tudo baseado na boa-fé, que é um grande princípio necessário ao direito contratual. Meus amigos, desta forma, se daqui para frente você for afetado de alguma forma pela pandemia, seja perdendo o seu emprego, seja fechando a porta do seu estabelecimento comercial e não tiver condições de honrar com aquilo que foi contratado, por um caso que foi além da sua vontade, algo extraordinário, como é o momento que estamos vivendo, você deve procurar a outra parte do contrato para negociar os termos que foi pactuado, em observância ao princípio da boa-fé contratual. E, se a outra parte se recusar a renegociar as cláusulas do contrato, procure um advogado, busque o seu direito na justiça. Porque, neste momento, o instituto jurídico da imprevisão dos contratos é plenamente cabível a ser aplicado nas relações existentes. É necessário lembrar que os contratos deverão ser revisados daqui para frente. A teoria da imprevisão não cabe naqueles contratos que já vinham sendo descumpridos pelas partes. São os fatos que ocorrerão da pandemia em diante. Essa é a minha dica. Procure um assessor jurídico. Se for o seu caso, renegocie seu contrato, renegocie sua dívida, utilizando-se do instituto jurídico da imprevisão contratual, que está previsto, como já disse, no artigo 478 a 480 do Código Civil. Até mais.